Olá, seja muito bem-vindo ao canal Espiritismo Motivacional, um canal que transmite guiado e embasado no Evangelho de Jesus Cristo e alinhado com a doutrina espírita codificada por Kardec. Hoje é segunda-feira, temos então o livro dos médiuns, vamos estudar conosco. A Ti, Senhor, agradecemos mais uma semana de possibilidades e estudos. Que possamos, ó bom Pai, nesta semana, ter as vossas graças e as nossas realizações. Que possamos, ó bom Deus, agradecer o suporte sempre caridoso do Mestre Jesus, dos mentores, da espiritualidade amiga e dos irmãos do plano corpóreo espiritual, e que possamos pedir pelos órfãos, pelos encarcerados, pelos viúvos, pelos enfermos, pelos perdidos, que possamos, ó bom Pai, levar alimento para aquele que tem fome, que possamos levar esperança para aquele que não vê sinal algum, e que possamos com isso também favorecer a energia dos nossos rios, mares, montanhas, do nosso planeta. Que assim seja, graças a Deus. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Quando houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo o corpo físico que vai o espírito para a vida eterna, graças a Deus. O problema não é como convivemos com o outro, mas sim como convivemos com o que sentimos e pensamos em relação ao outro. Por isso, a boa convivência consigo mesmo é o princípio seguro de equilíbrio para uma interação proveitosa. Se está no livro Mereça Ser Feliz, capítulo 6, Inteligência Intrapessoal, foi ditado pelo espírito Hermance Durfort, psicografado pelo médium Vanderlei S. Oliveira. Vamos ao nosso quadro Leitura da Vez. No quadro Leitura da Vez, estamos lendo o livro Convites da Vida. Foi ditado pelo espírito Joana de Ângeles, psicografado pelo médium Divaldo Pereira Franco, distribuído pela Editora Leal no ano de 1972. Chegamos ao capítulo 50, Convite à Renúncia. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Lucas, capítulo 14, versículo 33. Enquanto a disputa pela conquista dos valores sem valor comanda o desequilíbrio que se generaliza entre os homens, ao tempo em que a criatura se arremessa desvairada na corrida do prazer a fim de se não sentir marginalizada. Não obstante, a sofreguidão com que os indivíduos se veem abraços de modo a lograrem posição e relevo no cenário social, embora a fascinação pelo brilho dos primeiros lugares na ribalta das atividades com que se desajustam muitos seres. Convém recordarmos a excelência da renúncia como terapêutica de alta urgência para a saúde física e mental dos que aspiram à paz e ambicionam a perene alegria.
Renúncia no exame apressado pode parecer covardia ou significar amolentamento de caráter. Considerando-se que é muito mais fácil a derrocada na competição das paixões animalizantes, em que apenas predominam as potencialidades do instinto, a renúncia, que significa requisito moral, dificilmente logra entendimento ou aceitação. Todavia, possuidor é aquele que cede, mordomos transitórios do que nos passam pelo caminho, corpo, bens, objetos, valores, somente permanecem imanentes os tesouros inapreciáveis que dimanam das fontes geratrizes do espírito. Amizade, amor, perdão com títulos de caracterização legítima de cada ser e de todas as criaturas. Renunciar, todavia, não é abandonar a causa ou o ideal, antes contribuir de modo eficiente para o bem geral, sem a ênfase da egolatria. Renunciando, Jesus conseguiu modificar o estado social da humanidade desde a sua hora e o seu dia, facultando ao homem a perfeita identificação entre os valores reais e os transitórios bens a que se dão valor e logo se consomem. Face a qualquer situação ou em qualquer circunstância litigiosa em que as ambições se empenhem danosas, reflete e renuncia, liberando-te da canga constringente da ambição desvairada, porquanto as conquistas que facultam a paz, como enuncia o Evangelho em relação ao reino de Deus, não vêm com aparência externa. No nosso quadro Leitura da Vez, nós lemos hoje o capítulo 50, Convite à Renúncia, do livro Convites da Vida, que foi ditado pelo espírito Joana de Ângeles, psicografado pelo médium Divaldo Pereira Franco, distribuído pela Editora Leal no ano de 1972. A gente sempre lembra que o canal Espiritismo Motivacional transmite guiado, embasado com o Evangelho de Jesus Cristo e alinhado com a doutrina espírita codificada por Kardec. Nós temos transmissões segundas, quartas e sextas, sempre pelo YouTube, sempre às 19 horas. Segunda, Livro dos Médiuns, quarta, Livro dos Espíritos, sexta, Evangelho segundo o Espiritismo e breve radiação para os lares. A gente replica esse estudo no Facebook e também coloca tiras no Instagram, o que a gente não tem feito desde o Carnaval, dado a compromissos outros. Inclusive, por falar em compromisso, essa semana a gente também vai deixar material gravado, porque temos outros compromissos. Mas assim que acabar esse balaio de compromissos, a gente volta com tudo já na semana que vem, assim esperamos. Assim sendo, hoje não tem o nosso típico boa noite com mensagens aí do canal. Vamos ao nosso estudo de hoje. Estamos falando em O Livro dos Médiuns, ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores, escrito por Allan Kardec. Estamos na parte segunda das Manifestações Espíritas, capítulo 4, da Teoria das Manifestações Físicas. A gente chegou à questão 80, mas precisa lembrar que esse capítulo ele veio da questão 72 e vai até a questão 81. Portanto, são 10 semanas de estudo e hoje a gente chega na nona. Movimentos e suspensões, ruídos, aumento e diminuição de peso dos corpos. A gente lembra que nessa parte Kardec vem buscando
explicando, vem embasando a questão de uma força oculta levantar objetos vistos, objetos aparentes, tangentes, né? Como assim uma força invisível vai conseguir levantar? Então, Kardec explica tudo isso desde a questão 72, e vai explicar isso até a questão 81. Agora, Kardec ele tem um processo da época, que é, primeiro, dividir os estudos em domos, por isso parte 1, parte 2, parte 3. Na época era usado o nome de livro, livro 1, livro 2, livro 3, ou domo, domo 1, domo 2, domo 3, e assim vai. O livro dos Espíritos é dividido da mesma maneira, porque naquela época era assim, que você apresentava uma tese acadêmica, e isso de Kardec, na época, era visto como uma tese. Então, ele teve que formular dentro da forma exigida na época. Hoje, a gente tem para mestrado, para doutorado, para trabalhos outros acadêmicos, para artigos, você tem toda uma forma, tem que ser a fonte tal, tem que ser o tamanho tal, a margem tem que ser isso, o cabeçalho tem que ser aquilo, então atende toda uma forma. Naquela época também, por isso vem dividido. Ele, por padrão, começa com uma apresentação, então ele diz a que veio, diz o que vai discutir, lá no começo ele bota o assunto principal e lá no final, onde nós estamos, ele começa a fechar a ideia dele. Esse é o processo, até hoje, usado para trabalhos acadêmicos. Na questão 78 e 79, Kardec trabalha, então, aquelas coisas de, olha, como funciona. Na 79, especificamente, ele dá exemplos de como a gente pode fazer comparações e entender um pouco mais como funciona o invisível, manipular o visível. E na 80 ele conclui um pouco mais. Voltemos à teoria do movimento da mesa. Se pelo meio indicado o espírito pode suspender uma mesa, também pode suspender qualquer outra coisa. Uma poltrona, por exemplo. Se pode levantar uma poltrona, também pode, tendo força suficiente, levantá-la com uma pessoa assentada nela. Então, ele explicou como é levantado e agora ele diz para a gente, olha, se pode, pode, mas vamos para outra lâmina que tem assunto também interessante nela. Aí, a explicação do fenômeno que o senhor Home produziu inúmeras vezes consigo mesmo e com outras pessoas. Repetiu-o durante uma viagem a Londres e, para provar que os espectadores não eram joguetes de uma ilusão de ótica, fez no forro, enquanto suspenso, uma marca a lápis e que muitas pessoas lhe passassem por baixo aí da mesa. Mas quem é esse Home? A gente já tinha falado dele, né? A gente está falando aqui de Daniel Douglas Home. Ele nasceu em Courrières, 20 de março de 1833, e ficou lá até 21 de junho de 1886, poucos anos de vida. Foi um espiritualista britânico, famoso por suas alegadas capacidades como médium e por sua relatada habilidade de levantar até várias alturas, esticar-se e manipular fogo e carvões em brasa sem se machucar. Ele conduziu centenas de sessões durante um período de 35 anos, às quais compareceram muitos dos mais conhecidos nomes da era vitoriana, sem ter sido exposto de forma conclusiva ao público como uma fraude. Home nunca cobrou dinheiro por suas sessões e apresentações espiritualistas, pois ele considerava que havia sido designado espiritualmente com a missão de demonstrar a imortalidade. A gente pegou isso na Wikipedia, está lá, inclusive, é bom lembrar que a Wikipedia está precisando de doação. A Wikipedia, ela anualmente, ela pede doação para manter ali os servidores,
para manter os serviços. Mas, para, Derlei, quem alimenta o Wikipedia não somos nós? Sim, mas isso que você alimenta gratuitamente precisa estar num servidor que é pago. E aí eles precisam da colaboração. Eles estão pedindo o mínimo de R$ 15, eu acredito que é um valor plausível e que a gente pode doar. Se você pode doar mais, eles inclusive abrem ali um espaço para você doar mais de R$ 15. É interessante colaborar com esse tipo de serviço e o argumento deles é interessantíssimo. Em épocas de inteligência artificial, que te traz uma resposta ali que você nem sempre consegue verificar a veracidade, a Wikipedia é um sistema em que várias pessoas conferem o que várias pessoas fazem. Não sei se válido ou não, mas eu repito, é um argumento interessante. Até porque eu sou um dos que usam muito a inteligência artificial e quando eu não sei do assunto, o que ela dá, está valendo. Eu não tenho como questionar, até porque já procurei em outros lugares, não achei, e ela me deu a resposta. Então, fica difícil. A Wikipedia, nesse sentido, ela ajuda muito. Então, a gente precisa lembrar que quando ele fala do home, é um outro ponto que a gente tinha para bater. A gente, algumas vezes, discute aqui, muito na época da conversa fraterna que a gente fazia lá atrás. Tem uma playlist aqui no canal, é muito interessante, a gente tinha bastante participações e a gente, então, para dar um esquenta, às segundas-feiras a gente fazia ali uma conversa fraterna, com troca e tal. Funcionou muito bem enquanto funcionou, de repente parou de funcionar. E a gente entendeu que era hora de entrar com o livro dos médiuns, e aí o canal esfriou de vez. Brincadeira, não, brincadeira. O estudo, a gente sabe que todo e qualquer estudo do bem é transmitido no plano espiritual, mas, Aderlei, você não é essas coisas todas, você está viajando que o seu estudo vai ser apresentado numa colônia, você está viajando que o teu estudo vai ser apresentado através de psicofones, né, que são aqueles fones enormes que eles botam nas ruas próximas para as pessoas ouvirem. Gente, não é assim que a espiritualidade funciona. A espiritualidade, ela entende que toda e qualquer linguagem vai ter eco em algum ponto. Então, por mais fraco que sejamos, vai ter alguém que só entende essa linguagem fraca, que só entende esse português que não é essas coisas todas, só entende essa leitura cheia de falhas e tal, mas que é a maneira como ela entende. Para quem estuda um pouco mais a doutrina dos espíritos, já sabe que é um igual que vai socorrer a um outro igual. Não desse jeito que a gente está falando, mas mais ou menos por aí. Então, a gente tem uma história no André Luiz, que é um padre, e quem vai socorrê-lo é uma pessoa que já foi padre e que passou por aquela mesma situação que ele passou. Ele vai ter os argumentos, ele vai entender como funciona, só vai socorrer um alcoólatra, aquele que se curou, mas que já foi antes alcoólatra também. Ele vai conhecer os argumentos, ele vai saber o que a outra pessoa está passando, então vai. Então, a gente que é pequenininho, a gente lá que tem um canal extremamente enxuto, né, não é essas coisas todas, a gente é levado para aqueles que falam a nossa linguagem, né, para aqueles que precisam de uma linguagem como a nossa. Daí a importância da gente não faltar nenhum dia, não deixar de transmitir no horário combinado, não deixar nada disso. A gente segue um pouco mais com Kardec. Sabe-se que o senhor Home é um poderoso médium de efeitos físicos. Naquele caso, era ao mesmo tempo a causa eficiente e o objeto. Então, era com o magnetismo do senhor Home que acontecia. O que a gente ia falar há pouco, a gente desviou um pouco do assunto, mas o que íamos falar é: Aderlei, e se aquele que vem para cumprir a missão, chegando aqui na Terra, ele se perde? A gente tem Lísias
A gente tem o Lísias no nosso lar, a gente tem Lísias no nosso lar, a gente tem Isidoro em Os Mensageiros, e a gente tem vários outros que vêm lá com uma missãozinha, com uma tarefa, com uma missãozona, e chega aqui se deixa levar pelas seduções que temos na Terra, né? A gente evolui, é sabido que a gente evolui menos no plano espiritual, na erraticidade, do que reencarnado, né? Lá a gente é pouco provocado. Aqui você sofre todo tipo de provocação. Então, quando você vem, às vezes você não consegue cumprir. Tanto que é mandado normalmente alguém antes e alguém depois de você para fazer aquilo caso você fale. O senhor Holmes é um exemplo disso. Ele estava começando a trabalhar ali as questões espirituais, tendo aquilo como uma missão. Então, se Kardec, de repente, deixasse de fazer, o Holmes estava ali. Tem uma outra pessoa, que agora me foge o nome, que chegou a começar a escrever sobre a doutrina espírita, não com a mesma habilidade de Kardec, mas era alguém respeitado e que cumpriria a tarefa muito bem. Porém, Kardec era o designado e não abriu mão da obra, então ele acabou fazendo. Então, a gente lembra aqui, só para encerrar, que o senhor Holmes conseguia ser a causa e o efeito porque ele conseguia produzir a energia necessária para aquilo, né? Isso é muito, muito, muito interessante. Senhores, é isso. A gente conseguiu estudar o livro dos médios, o Guia dos Médios e dos Evocadores. Foi escrito por Allan Kardec, parte 2, das manifestações espíritas, capítulo 4, da teoria das manifestações físicas, com subtítulo Movimentos e Suspensões, Ruídos, Aumento e Diminuição do Peso dos Corpos. É a questão 80. Lembrando que esse capítulo veio da questão 72 e vai até a questão 81, são 10 semanas de estudos, e a gente hoje fez a 9ª semana. A gente vai para uma breve prece, volta para um breve agradecimento, e mais breve ainda, tchau. A Ti, Senhor, mais uma vez agradecemos a oportunidade, agradecemos o carinho da conquista, agradecemos os passos que de pouco a pouco vamos dando. Ó Senhor, que possamos colocar em prática o que nos ensina a doutrina dos Espíritos e que possamos, de fato, alcançar esse conhecimento e trazê-lo para nós outros. Que assim seja, graças a Deus. Prece de Caritas. Deus, nosso Pai, sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança, a fé. Deus, um raio. Uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. E um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa divina misericórdia. Deus, dai-nos a força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão.
Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina e santa imagem, que assim seja, graças a Deus. Que possamos, nesta frequência de paz, bondade e bem, seguir para os nossos afazeres, que consigamos, quarta-feira, estar aqui mais uma vez reunidos para o estudo do Livro dos Espíritos. A gente agradece o seu like, o seu gostei, o seu joinha e convida a todos mais uma vez para quarta-feira estarmos aqui reunidos. Gente, grato, grato, gratíssimo e até quarta-feira, se Deus quiser. E Ele há de querer porque estamos a caminho.